Fala galera, tudo bem? Tô aqui com o Ricardo Ramos hoje, o Carcassinha, tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. E aí, galera, beleza? Prazer estar aqui. O prazer é meu. Hoje a gente vai falar sobre sua próxima luta, qual sua expectativa. Mas pra gente começar o nosso papo, eu quero relembrar: 4 anos atrás você tava no Legacy e você era uma promessa ali no MMA, né? Tava todo mundo de olho em você. Como que foi ter todos os holofotes, todo mundo ali esperando que você era uma aposta realmente do MMA? Como que você se sentiu com tudo isso? Eu acho que naquela época foi um pouco. Eu fiquei um pouco surpreso com tudo isso, né? Eu não esperava ter tudo isso à minha volta em tão rápido, né? Com tão pouco tempo de trabalho, né? E confesso que faltou um pouco de experiência para mim naquele momento, né? Mas tudo que eu vivi naquela época foi o que foi agregando na minha carreira para eu poder chegar até aqui hoje, né? Então, todas essas experiências me ensinaram muito, né? E para mim foi ótimo viver tudo aquilo. Falando um pouquinho sobre o UFC, você tem 5 vitórias e só uma derrota contra o russo duríssimo Said Nurmagomedov. O que você acha que faltou naquela luta para você conseguir encaixar o seu jogo de fato? Na verdade, eu estava doente naquela luta, eu tive um problema de saúde muito sério. Minutos antes da luta, quem estava nos bastidores sabe o que rolou, né? Então, eu entrei, antes de entrar, estava vomitando as tripas lá, não estava em condições de lutar, mas como eu costumo dizer, né? Não foi isso que me derrotou na luta, né? Foi o golpe dele mesmo que entrou lá na luta, né? Então, com certeza, depois de tudo isso, mesmo sabendo das condições que eu estava, eu decidi entrar e assumir a responsabilidade do que ia acontecer dali em diante, né? Então, muita gente me pergunta, vem me falar, pô, o que aconteceu lá, né? E às vezes eu prefiro até falar que, meu, entrou o golpe mesmo e me derrubou e tal, mas quem sabe, sabe, para mim, assim, minha consciência está tranquila. Gostaria muito de lutar com ele de novo. Tenho certeza que tenho capacidade técnica e física para derrotar ele, psicológica também. Mas aquele dia não era meu dia mesmo, não era para eu ganhar e era para eu aprender com aquela experiência, né? Então foi como tinha que ser. E você pensou em algum momento em falar, putz, não dá pra fazer essa luta, eu não vou lutar, não vou entrar no octógono ou não? Isso nem passou pela sua cabeça, por mais que você estivesse passando por tudo aquilo. Passou assim, eu primeiro chamei meus treinadores, disse que eu não estava em condições, mas que eu ia entrar mesmo assim, né? Acho que no momento ali eu tive é, fiz uma escolha errada em pensar no dinheiro em primeiro lugar, né? E não na minha carreira. Acho que poderia ter feito uma escolha melhor, mas já foi águas passadas, né? Então acho que aprendi com tudo isso. E agora eu sempre vou colocar o meu objetivo e meu sonho em primeiro lugar do que qualquer número a mais na minha conta bancária, né? Falando um pouquinho sobre sua última performance, foi no UFC São Paulo, né, contra o Eduardo Garagorri. E você lutando no Brasil, mesmo ele sendo brasileiro, naturalizado uruguaio e tal, você acha que lutar no Brasil te dá um impulso maior ou dá uma pressão maior? Porque todo mundo tá ali olhando, todo mundo tá de olho em tudo que você tá fazendo ali, a torcida brasileira, querendo ou não, pega no pé um pouco, né? Como que foi tudo isso, assim? Então, para mim foi sensacional. Fazia tempo que eu não lutava no Brasil, né? E a luta que eu fiz contra o Said foi o meu retorno, né? Mas eu perdi, então não senti nada dessa emoção, né? E aí São Paulo foi a redenção para mim, né? Então eu estava num clima totalmente positivo com a minha equipe, com tudo estava acontecendo muito bem e minha família próxima, eu sou de São Paulo, né? Então, a minha família estava lá perto, eu estava me sentindo em casa. Eu lembro, eu costumo falar isso para meus amigos, né? Pô, no dia da luta eu acordei, eu nem dormi no hotel, dormi na minha casa. Eu acordei, passei com meus cachorros, comi, né? Fiz a minha alimentação e fui pro hotel para pegar o ônibus pro evento, né? Então, eu estava realmente me sentindo em casa e era só mais um dia de trabalho, né? Mais um dia comum para mim. E eu acho que todo esse clima, toda essa atmosfera que eu tenho quando eu estou no Brasil, de estar com a minha raiz e com as pessoas que eu amo ao lado, me deixa muito mais seguro, né? Com certeza. E para mim é sempre bom lutar aqui. Com certeza, Mesmo te dá um.
com toda essa, essa pressão, assim, eu ainda prefiro. Acho que dá um apoio, né, também. Você estava super confortável, estava na sua casa, né, dormiu em Exato. casa, então acho que isso dá E um recebi o up puxão de ali, né? orelha da mãe ainda. Ela falou assim, ó, vai lá e ganha, hein, meu. Não quero saber de derrota hoje, vai lá e ganha. Eu falei, pode deixar, mãe, já que você tá falando, vai acontecer. Ah, então a pressão maior veio da família. Exatamente, senão o couro comia em casa. Falando um pouquinho sobre sua próxima performance do dia 15 de julho contra o Leron Murphy, qual que é a sua expectativa, considerando que ele é um cara invicto aí no MMA, né? Na primeira estreia dele no UFC, ele empatou. Você acha que agora você vai conseguir fazer com que ele sinta o gostinho aí da primeira derrota? Como que vai ser isso? Bom, essa é o objetivo, né? Eu acho que na minha carreira eu tive mais ou menos umas 7 ou 6 lutas, né, contra oponentes invicto. E tenho me saído muito bem contra eles. E eu acho que essa é uma experiência que eu já vivi várias vezes, diversas vezes na minha carreira, lutar com oponentes invictos, né? Então eu sei a pressão que eles sentem em ter esse posto, né, de estar invicto, né, o medo da derrota, né? Eu já estive lá também, então eu acho que o peso maior para ele, né, de lidar com isso. E eu vou tirar o proveito desse aspecto psicológico dele para fortalecer o meu jogo, a minha vitória nessa luta, né? E para mim sempre é ótimo lutar contra oponentes invictos, exatamente por esse motivo. E mais uma vez eu acho que vai ser uma grande vitória e com uma finalização maravilhosa. Opa, aí sim, É, hein? Já deu até a letra aí de como você deve vencer. exatamente. E seu camp vai ser aqui no Brasil ou vai ser fora? Já está sendo na garagem de casa e por causa da pandemia, né? Eu decidi não fazer o camping em academia nenhuma. Eu chamei os profissionais que eu costumo fazer o meu treinamento quando eu estou no Brasil para me ajudar aqui na garagem de casa mesmo. A gente montou a estrutura que precisava para treinar. Tenho feito treinos fora, né? Treinos físicos fora de casa, mas a maior parte está sendo aqui mesmo e eu fiz um bom trabalho. Acredito que estou muito bem preparado e dado as circunstâncias, né, de que todo mundo está enfrentando uma situação muito parecida, está difícil para todo mundo. Eu acho que dentro das circunstâncias eu estou um passo à frente de todo mundo, com certeza. E quais são os desafios de treinar em casa, assim? O que você sente falta de uma estrutura de academia que você está acostumado e agora você teve que adaptar, assim? O desafio é ter que arrumar as coisas e minha mãe cobrando, né? Falando para eu ir lá arrumar o quarto, essas coisas assim, né? Não, tô brincando. A gente, sobre a estrutura e tudo mais, né? Eu acho que é algo que não é nenhuma novidade para mim. Eu venho de uma estrutura muito pequena, né? Eu já fiz camps de treinamento para lutas no UFC, onde eu não tinha parceiros de treino para poder treinar, onde, pô, tinha gente machucada, faltava gente, material humano, né? Então, eu acho que eu já vivi essa situação, lógico, não vivi uma pandemia nenhuma vez na minha vida, mas eu já vivi situações onde eu não tinha estrutura para treinar e eu acho que isso é muito mais novo para a grande maioria dos atletas, principalmente os atletas internacionais, do que para mim, né? Então, às vezes o menos é mais e eu acho que dentro das circunstâncias eu estou na minha área, né? Eu estou num lugar onde eu já conheço o caminho e eu acho que vai ser mais uma vantagem para mim. E essa vai ser sua segunda luta pelo peso pena, né? Você vem dos galos. O que você sentiu de diferença assim na sua performance nessa nova categoria? O corte de peso não foi tão intenso? Como que foi tudo isso? Além de todas todas as melhorias que eu tive na parte física, né? A parte psicológica também, por não ter que cortar um peso tão grande, cortar tanto peso, ter que me desgastar fisicamente tão bem e a preocupação que eu tinha na minha performance dentro da luta era algo que me atrapalhava psicologicamente, porque eu sabia que não podia forçar tanto dentro do octógono, porque eu estava fazendo um corte de peso muito grande que acabava atrapalhando a minha performance. Então, hoje em dia, eu não tenho pé no freio, não. Eu sei que eu posso ir e simplesmente dar tudo que eu tenho lá dentro.
Eu acho que tá acontecendo muito isso, né? Dos atletas se testarem em novas categorias, porque realmente o corte de peso é uma coisa bem cruel, né? Todo mundo Exato. fala assim que É, é um mundo conforme que a evolução do esporte vai acontecendo, né, a gente vai vendo que o caminho é outro, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu vi que eu não precisava cortar tanto peso e sofrer tanto para poder estar lá fazendo a minha performance, né? E subir de categoria só melhorou, e então, tipo, nunca mais 61. Com certeza. É um momento bem emblemático que eu lembro na sua luta contra o Ayman Zahabi, que você deu aquela cotovelada giratória ali, que deu nocaute, né? Aquela é uma coisa que você sempre treina, um movimento que você sempre faz nos treinos, ou foi uma coisa que surgiu ali na ocasião que você sentiu que podia dar certo? Não foi algo que eu já havia treinado, como eu treino jab direto, chute, jiu-jitsu e posições de jiu-jitsu. Era algo que eu treinava fazia parte do meu arsenal de técnicas, né? Mas não era algo que eu estava preparando para a luta no momento, né? Dessa luta. Então, eu tentei a cotovelada no segundo round ou primeiro round algumas vezes, né? Eu tentei antes de nocautear ele. Eu acho que eu cheguei a tentar 3 ou 4 vezes na luta, né? E o meu treinador, o Otávio, né, na época, que era meu ex-treinador, né, ele identificou, me avisou, falou no intervalo de rounds, ele falou, cara, insiste na cotovelada, e aí eu insisti, ela acabou entrando, né, então eu acho que hoje em dia eu treino muito mais para imprevisibilidade, né, e essa era uma característica minha. Eu sou um cara que eu gosto de dar aquele pulo do gato, de resolver na hora, de fazer alguma coisa, tirar aquela carta do bolso mesmo e colocar em prática no meio da luta, né? Então eu tenho essa característica e casou nesse momento de acontecer, e eu fui muito feliz nesse episódio aí, né? Então acho que as próximas pode ser que aconteçam outras coisas também. Acho que isso é o mais legal do MMA, né? Você nunca espera o que vai acontecer. E quando você Exato. dá uma coisa assim, imprevisível, que dá um nocaute que ninguém tava esperando, acho que é uma das coisas que mais chocam, Exatamente. assim, e deixam o pessoal, tipo, querer ver cada vez mais, né, o MMA. Então, é algo que eu tipo, eu sabia, nessa luta eu fui com um pensamento muito positivo no nocaute, eu sabia que eu queria nocautear, eu tive oportunidades no chão de desenvolver o chão, mas eu estava com um pensamento muito focado na trocação, até porque eu não vim da trocação, então eu estava em uma fase onde eu estava melhorando a minha parte em pé. E aí, pô, o nocaute vir de alguma maneira, né, mesmo que não fosse planejada, foi algo sensacional para mim, né? Saber que eu estava realmente evoluindo na parte em pé. Com e certeza. Poder mostrar isso no UFC, né? Com certeza. Falando um pouquinho sobre o seu apelido, Carcassinha, quem que te deu esse apelido? Da onde veio? Foi meu mestre Marcelo Ferreira, o cara que eu costumo falar, ele é o cara que me deu a oportunidade antes mesmo de me conhecer, né? Ele, antes de me conhecer, antes de saber quem eu era, ele me deu uma bolsa de jiu-jitsu, né? E aí, quando eu apareci lá, ele me viu, eu era muito magro mesmo. Eu acho que eu pesava menos de 61 quilos quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? E aí eu cheguei lá, ele olhou para mim e ele falou assim, pô, você pode ser campeão mundial, hein? É só você treinar que você pode ser campeão mundial. E aí aquilo foi uma coisa que me deixou tão feliz, alegre, né? Uma pessoa que, pô, nunca me viu, praticamente não me conhecia, acreditar de uma maneira tão grande em mim. E é um cara que eu tenho a maior gratidão do mundo. E ele foi o cara que me deu o apelido. Falou, pô, esse moleque é só carcaça mesmo, né? E por coincidência, eu tenho um parceiro de treino também dessa mesma equipe, que é o Guilherme Carcaça, né? Ele era o Carcaça, eu era o Carcassinho e tinha o Carcação também, né? Então era só carcaça na academia, né? Só gente magrela lá. Caramba! Eu queria que você desse seu palpite para Max Holloway versus Alexander Volkanovski, que vão lutar aí na Ilha da Luta, a famosa Ilha da Luta, pelo peso pena. Quem você acha que vence essa luta, hein? Max Holloway. Max Holloway? Max Holloway, Eu acredito que ele vai vencer por decisão. Vai ser uma luta dura, mas eu acho que ele recupera o cinturão. Pra gente encerrar nosso papo, tem um jogo rápido aqui que eu quero fazer, mas vai ficar lá no Instagram. Então, se você gostou dessa entrevista, vai lá no Instagram do Olhar da Luta e vai ter um pouco mais de curiosidades aqui sobre o Carcassinha. Vai lá!
Bom, eu quero agradecer por essa entrevista, por esse nosso bate-papo. Obrigada mesmo. Boa luta, boa sorte, boa preparação, que dê tudo certo e venha com vitória para o nosso Brasil. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu vou ver. Vou vir para cá com essa vitória no bolso, com certeza. Estaremos na torcida.